auditora fiscal do trabalho, integrante do Ministério da Economia. Doutora Laila, por favor. Boa tarde, gente. Obrigada pelo espaço aqui. Considerando o adiantado da hora e a competência de todos os expositores que me antecederam, eu não vou ficar aqui repetindo as coisas, né? Acho que isso é desnecessário. O que nós vamos tentar é só apontar alguns momentos ali, algumas coisinhas que tem que ter um alerta, né? Uma atenção especial da gente em relação ao que vai ser conduzido daqui para frente. Tá, o volume baixo. Está muito baixo? Melhorou? Melhorou, doutora. Pode seguir. Obrigada, vou ficar mais pertinho aqui. Bom, então só alguns pontos aqui que eu acho que a gente ainda precisa deixar o alerta, né? E eu começo a minha fala pelo lugar de onde eu falo. Eu trabalho com a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho já desde 2005, né? E então a gente vê que é uma política que deveria não, mas que tem pouco espaço. A gente sabe que com as vagas disponíveis pela lei hoje, a gente teria em torno de 2% das pessoas com deficiência contempladas pela ação afirmativa, né? Então, e todos os dias a gente se depara com a questão da avaliação de deficiência, é o que eu mais faço no dia a dia, e a gente vê que o laudo de papel assinado por um médico, né, infelizmente aceita qualquer coisa, e a gente vê uma série de distorções com esse pensamento que a gente já viu aqui durante esse dia, da tentativa de escolher pessoas, né, que teriam deficiências mais leves, que é o que as empresas costumam colocar. Então, assim, mais do que nunca, né, a Auditoria Fiscal do Trabalho, que lida com essa questão da inclusão, sabe da importância de se delimitar isso com clareza. Mas, então, eu queria colocar algumas situações. Por exemplo, a gente não pode realmente comparar IFBRA com IFBRM, por várias razões. A lógica do instrumento é similar, porém, a gente teve uma troca das unidades de avaliação muito significativa. Das 42 antes utilizadas, né, a gente teve uma troca de várias, a gente tem 25 unidades que permaneceram apenas, e 13 unidades novas se incluíram aí durante esse processo, porque a validação, ela tem várias fases, né? O pessoal da UNB já colocou isso bem aqui, mas só para a gente resgatar um pouquinho, a primeira fase foi validação de conteúdo do instrumento, né, assim, reconhecida cientificamente, foi aquela que se deu dentro do Comitê CIAD, com participação de todos os ministérios, e neste momento era o momento ideal de se levantar qualquer questionamento técnico antes de ir a campo nas outras fases de validação. Segunda fase, a gente chama de validação de face, né, que é aquele momento de saber se o instrumento é facilmente aplicável para aquelas pessoas que foram capacitadas para aplicar, né? E ele foi aprovado nesse sentido, sem problema algum. A terceira fase de acurácia, em que vem aqueles dados todos, eu não vou aqui retomar especificidade, sensibilidade, que são conceitos meio áridos, né? Esses números são áridos, mas como o próprio Fernando Galego colocou, o número isoladamente não tem significado, até porque a professora Lívia já deixou muito claro que aqueles números se aplicam na situação de pesquisa, em que se escolhe uma amostra para testar todos os elementos do instrumento, né? E, a partir dessa amostra, então, com uma prevalência de 90% de pessoas com deficiência, não é o mesmo percentual que a gente acha no dia a dia. Então, esses dados isoladamente, eles não têm valor, a gente não pode ficar se apegando nisso. E a gente sabe que todo processo de teste de um instrumento, de um mecanismo de avaliação, ele tem uma quarta fase, que é essa que deve existir, que é o quê? A gente colocar ele em prática, em uso nas diversas políticas e fazer os ajustes finos, né? Porque os ajustes mais impactantes já foram todos feitos, né? A substituição de itens, eliminação de itens que não se mostraram discriminantes, né, com capacidade de definir quem tinha ou não a deficiência e a gravidade disso. Então, essa outra fase é para o ajuste fino, a gente não tem razão de atrasar, retardar mais essa implantação, né, com esse objetivo, porque essa outra fase ela tem que ser feita na realidade prática. Então, a gente tem que acelerar isso aí o mais depressa possível, até porque a grande maioria das políticas está ainda ilegal do ponto de vista de avaliação, porque não considera avaliação biopsicossocial, né? Então, a gente realmente tem urgência nisso. Outra coisa que é muito importante destacar é que esse instrumento, eu vi algumas pessoas falando, mas é subjetivo. Na verdade, esse instrumento é muito menos subjetivo do que o do BPC, por exemplo, que está em uso aí há anos. Por quê? Lá no BPC, o professor Miguel mostrou que existem percentuais, né, conforme a CIF utiliza. E isso é uma coisa muito subjetiva. Vocês imaginam como é que uma pessoa pode avaliar se a situação da pessoa é de 49% ou 50%? 1% faz a gradação daquilo ali mudar de moderado para grave, por exemplo, né?
Então, isso é muito subjetivo. Já no IFBRM, no IFBR, a forma de avaliação é bastante objetiva, que é aquela questão, preciso de modificação, preciso de apoio de terceiros, né? Então, isso aí fica muito mais fácil, mais prático de aplicar no dia a dia. Então, esse é mais um ponto positivo no instrumento. Além disso, a questão que tem que ficar muito clara para a gente é a avaliação relacional da deficiência, que é essa que a gente já viu reforçada aqui por vários colegas que me antecederam, né? A questão de que não é possível utilizar a matriz do instrumento sem ter em mente os impedimentos. O próprio manual de aplicação do instrumento diz isso, que para cada uma daquelas atividades de participação, os avaliadores precisam compreender, né, se aquele desempenho ali ele é alterado em função do impedimento e das barreiras presentes ou não, porque o manual explica isso. Em caso da pessoa não fazer aquilo realmente por uma escolha, porque não faz parte da rotina da família dela, né, aquilo não é considerado pelo desempenho, aí seria da possibilidade de fazer. Isso é muito claro no manual de implantação do instrumento, das versões todas. Inclusive, durante os estudos lá do GTE, eu pedi encarecidamente que as pessoas tirassem um tempo para ler esse manual, né? A gente tem que atualizar para as unidades que ficaram após a validação, mas, de toda forma, a lógica está presente lá desde a versão do IFBRA. Então, uma coisa que a gente não pode perder aí é essa visão relacional. Não tem jeito de avaliar. Então, todos os incisos da LBI estão contemplados, até porque isso aí foi uma das diretrizes do primeiro grupo de trabalho interministerial que começou a discutir lá em 2008, né? Então, toda a construção a partir desse momento do primeiro GTI lá foi com esse pensamento. Tinha que ser baseado em funcionalidade e que deveria contemplar todos aqueles requisitos que depois apareceram lá na LBI, né? Então, assim, eu acho que esses pontos são muito importantes. E só mais um, não, mais dois, na verdade. Um é o seguinte, a gente não pode fazer complementos nesse instrumento sob pena de desvirtuar completamente esse balanço que já existe nessa avaliação relacional. Se eu coloco um peso a mais, por exemplo, para os impedimentos, eu vou estar colocando como se fosse um peso duplo na questão do impedimento. E aí a gente retorna lá aos 100 anos atrás, que o Ederson já colocou aí, né, de evolução, que a gente vai voltar tudo para o modelo biométrico. Então, não faz sentido também fazer esse tipo de complemento. É possível, pelo sistema de gestão, controlar certas possibilidades ali de falha, por exemplo. Então pode ser que pessoas sem deficiência sejam consideradas com deficiência leve por esse instrumento. Eu tenho outros mecanismos para cercar isso, vigiar e rever e reformular. Pois sim, mas sem mexer na matriz do instrumento, sob pena de realmente desregular todo esse balanço e, claro, perder a validação, né? Que teria que ser outra validação, começar tudo do zero e jogar fora todo o dinheiro público investido, o tempo dos centenas de profissionais envolvidos em todo esse processo de construção. Porque a validação não foi só aqui em 2018 e 2019, né? A validação sim, mas a construção do instrumento vem lá de 2008, como a gente já viu na fala da doutora Isabel também. E só mais um pontinho que é o seguinte, a gente está aí em vias de acontecer a pesquisa, né, junto à Universidade de Marília, na verdade já está acontecendo, e a gente só tem que se atentar para um problema, porque a princípio é um ato orçamentário, mas na proposta da Unimar, que foi apresentada para o Conselho de Ética em Pesquisa, a gente tem lá como objetivo avaliar o IFBRM, considerando o BPC o padrão ouro de comparação, que a gente já viu aqui o que é o padrão ouro, né? E aí, com vistas até de alterar o IFBRM, porém, a gente não pode de modo algum utilizar o instrumento do BPC como padrão ouro, porque a gente já viu aqui que tem uma série de questões problemáticas, como a subjetividade, como a outra avaliação que não é relacional, porque lá no BPC a gente tem blocos de avaliação. E esses blocos complicam também a situação, porque uma maior parte dos blocos ficam ao cargo do perito médico, né? E uma quantidade menor desses bloquinhos ficam a cargo do assistente social. Tá, ok, mantém a questão multiprofissional, sim, mas infelizmente, como esse tipo de avaliação não é a mesma para os dois profissionais, a gente já viu situações, inclusive, acontecerem, de que um profissional pensa, mas o outro pode pesar mais aqui nessa questão da nota, favorecer mais, por exemplo, na avaliação das barreiras, então eu vou reduzir aqui minha avaliação na parte das funções, estrutura do corpo, ou o inverso, né? Então isso pode acontecer. Por quê? Porque não é a mesma matriz para os dois avaliadores. E aí o IFBRM também elimina essa possibilidade. Mas, assim, de toda forma, eu acho que a gente já viu que todas as questões do BPC, e ele definitivamente não pode ser usado como padrão ouro, porque ele tem problemas. Não foi validado,
né? Como o Ederson apontou também. Então, isso não pode acontecer. Como a gente faz parte do projeto, do grupo, né? Um grupo misto entre os GTS, que foi separado para ajudar nessa pesquisa, a gente tem, na verdade, não tem acesso aos dados, mas nas discussões a gente colocou essa necessidade de um outro parâmetro de comparação, que poderia ser até o da UNB, né? Que é um padrão reconhecido, a gente tem N artigos científicos que mostram que sim, aquele padrão ouro é adequado, é utilizado, porque como o Ederson também colocou, não é matemática a questão, né? A questão é biopsicossocial. Não dá para converter isso somente em números, a gente tem que ter toda uma informação ali para poder definir isso. E aí, a gente tem um outro ponto importante também, que é o seguinte, essas avaliações ali de todas as atividades de participação, daí a solicitação que eu sempre faço para ler o manual, é que as pessoas compreendam o seguinte, ele não é um questionário que se pergunta para a pessoa se ela faz ou não faz. Os avaliadores, eles têm que compreender a fundo, né, como que a pessoa faz e por que ela faz daquela maneira, né, são as barreiras, né, o impacto dos impedimentos, mas é sempre o como faz, porque a gente tem que fazer esse tipo de análise que a professora Lívia também já colocou de manhã. Como é que é o contexto da pessoa e o que tem de alteração na forma de fazer, advinda daquela alteração que existe no corpo dela, né? Então, é tudo interligado, a gente precisa dessa avaliação relacional para atender o conceito da Convenção da ONU e os incisos da LBI, que são plenamente atendidos ali em cada item que se avalia. E esse instrumento ele tem um ponto muito interessante, que a gente consegue isolar cada uma das atividades e pensar profundamente nela e qual é o impacto nela que existe. E isso traz um ganho muito bom para a gente, inclusive porque cada vez que a pessoa tem uma pontuação menor que 100, o avaliador é obrigado a marcar todas as barreiras que ele enfrenta ali. Então, isso serve até como informação para futuras políticas públicas e tudo mais. E a gente tem que pensar, gente, que o instrumento ele não é só uma questão de, vou conceder BPC ou não vou, né? Porque aí pode ser, como a doutora Isabel colocou, que ele seja mais concessivo, entre aspas. Por quê? Porque ele tem leve, moderado e grave de uma maneira explícita. O instrumento do BPC, isso não é explícito, isso está embutido lá naquele momento lá que tem 40 e poucas combinações dos bloquinhos de avaliação somente que permitem a concessão, né? Então, existe uma gradação embutida, apesar da lei não dizer sobre gradação de deficiência para receber o BPC. Então, assim, eu acho que a gente só tem que ficar muito atento com isso, algumas propostas, às vezes, de pesquisa, ok? Se for para aprimorar o instrumento, nesse sentido de aplicação na prática, o mais breve possível, mas se for com o objetivo que a Unimar colocou lá no comitê de pesquisa de alterar o IFBRM, isso é totalmente impossível, né? No nível que a gente está hoje de discussão desse instrumento, porque nunca houve um instrumento antes, nem no Brasil e provavelmente no mundo, tão discutido, que passou por tantos especialistas, tantas pessoas com deficiência, para chegar no ponto que a gente está hoje, né? Então, não vou me alongar para a gente poder ter um pouquinho de debate. Agradeço o espaço aqui. Obrigado, boa tarde.